Olá, meus amigos, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui assistindo ao vídeo. Agradeço imensamente pela bondade do nosso Pai Criador nos permitir mais uma vez, por mais uma semana, estarmos aqui gravando esse vídeo para auxiliar o máximo possível de pessoas. É claro que esses vídeos, eles são curtos, não são aprofundados, é mais uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, que pode auxiliar as pessoas que estão necessitando ouvir a respeito do assunto. O tema de hoje está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. E um espírito chamado Lacordaire, ele diz a respeito do tema Bem sofrer e mal sofrer. Ele começa falando a respeito da fala de Jesus, que dizia a respeito: bem-aventurados os aflitos, porque a eles pertence o reino dos céus. E aí ele começa, nessa conclusão de conversa, a fazer uma pergunta, um questionamento que nos inspira a observar melhor esse tema, bem sofrer e mal sofrer. E ele diz assim: quando Jesus diz que a terra seria o destino dos bem-aventurados porque estavam sofrendo, será que Jesus estava falando de todos os que sofrem aqui no planeta? E aí ele desenrola a conversa e continua a conversar e deixa para nós uma lição. Quando Deus permite que chegue até nós um fardo, uma dificuldade, isso quer dizer que nós temos a capacidade, as condições essenciais para suportarmos essas dificuldades. E aí desenvolve-se a conversa dizendo o seguinte, que Deus permite, e é para que nós nos felicitemos em receber de Deus essa oportunidade de passar por dificuldades, de passar por adversidades, porque nós estamos prontos para passar por esses percalços, e isso nos dará maior potencial de resiliência e nos trará também uma maior dureza moral para que possamos passar por maiores dificuldades no porvir. Isso é uma preparação para que possamos alçar mundos maiores, mundos superiores. Se nós estamos passando por essas dificuldades, primeiramente nós temos a capacidade de suportar. E é claro que nós só vamos suportar essas dificuldades se orarmos, se fizermos jejum de coisas ruins, se nós meditarmos, se nós buscarmos compreender o porquê estamos passando por essa adversidade, qual lição podemos nós tirar dessa dificuldade que estamos passando, e também por lembrar que cada dificuldade dessa que nós estamos passando, Deus está enviando para junto de nós, tanto pessoas encarnadas, quanto seres desencarnados superiores, para que nos auxiliem a passar por todo esse processo. Veja, por exemplo, os nossos irmãos, as pessoas que estão na nossa vida e que são da nossa família. Veja quantas dificuldades os nossos irmãos têm passado. Veja quantas dificuldades eles têm superado. E quando a dificuldade chega para um ou para outro, sempre estamos unidos e sempre saímos vitoriosos de todas as situações. Então, Deus ele faz arranjos para que nós possamos passar por essas adversidades, suportando-as sem criticar, suportando-as sem maldizer a Deus, suportando-as sem ficar choramingando, sem querer desistir, mas indo em frente de bom ânimo, de boa fé, buscando soluções para essas nossas adversidades. É assim que nós engrandeceremos o nosso espírito. É assim que nós conquistaremos uma maior dureza espiritual. É assim que nós entraremos no mundo superior. Ou vocês acham que os anjos são seres sensíveis, melindrosos, que diante de uma adversidade eles vão ficar ali no cantinho sofrendo, parado e não vão conseguir ajudar ninguém? Veja bem, os seres superiores são seres que adquiriram um grau de pureza exatamente por terem passado por todas essas adversidades que nós estamos passando.
São seres que galgaram os degraus necessários para poderem evoluir, passarem por dificuldades, passarem por momentos de grande dor, de grande sofrimento, e assim foram se purificando, se elevando, alcançando uma dureza moral a ponto de suportarem coisas muito difíceis, grandes adversidades. E esses seres, quando nos veem em sofrimento, já sabem como vencer essas dificuldades. Eles já têm uma resiliência própria, eles já têm uma dureza do espírito, onde estes conseguem, através do bom ânimo, suportar as adversidades, verem grandes sofrimentos e trabalharem ali juntos para que possamos vencer. E assim nós também estamos nos tornando nesses seres. Buscamos a Deus em oração, buscamos a Jesus em oração, buscamos esses seres superiores em oração, mas também em ação. Cada vez que nós passamos por uma adversidade, cada vez que nós buscamos crescer junto com esses seres, eles nos dão força, eles nos sustentam, eles nos dão poder além do normal para que possamos também sermos vitoriosos e chegarmos até o fim da jornada, suportando todas as adversidades e saindo reluzentes da carne desse período de adversidade que nos encontramos. Por isso que é importante nós fazermos as leituras e fazermos as observações dentro dos textos evangélicos, dentro da Bíblia, para que possamos ver aonde isso aplica a nós. Como eu posso compreender e como eu posso tirar lições grandiosas de cada linha, de cada frase ou de cada palavra citada ali no texto. E quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, ele não está dizendo que toda a humanidade é sofredora, porque estamos num mundo de provas e expiações por enquanto. Ele não está dizendo que todos esses serão consolados, que todos esses receberão a coroa da vitória, nada disso. Ele diz que bem-aventurados os aflitos, porque estes verão o reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque conhecerão a Deus. E ele está dizendo que esses aflitos que vão participar desse reino de Deus, eles conquistaram condições morais, conquistaram sentimentos elevados e também conquistaram dureza espiritual, resiliência espiritual e moral, para que estes possam agregar nesse reino, se tornando pessoas ativas, prontas para colaborar nesse imenso reino universal. E é exatamente esse ponto que nós devemos pôr em prática hoje em dia. Qual a sua dificuldade? Qual o momento difícil que você está passando? Como você deve observar as coisas difíceis e deve tirar o maior proveito delas, buscando em oração para que possa observar de onde está vindo essa dificuldade, quem causou essa dificuldade, qual o proveito que essa dificuldade terá para mim, qual lição eu posso aprender dessa dificuldade e como eu sairei dessa dificuldade ainda melhor, ainda mais forte e mais reluzente. Faça essas perguntas, olhe para você, olhe para a dificuldade. Se você tem uma adversidade, olhe para essa adversidade com carinho. Olhe para ela como se ela fosse uma irmã, uma amiga, uma presença especial que estivesse ali para te auxiliar. Comece a pensar positivamente. Comece a buscar coisas boas, a ter uma visão boa, uma visão diferente. Busque algo específico ali dentro, algo que você tem, uma fragilidade, uma dificuldade que você tem, e tente, através dessa dificuldade, engrandecer o seu espírito, deixá-lo mais nobre, deixá-lo mais firme, mais resiliente. Lembre-se que um diamante, ele não chega a ser um diamante porque ficou ali com todo um processo de cuidado e de zelo. O diamante, ele passou pelas maiores pressões, as maiores dificuldades, para que ele tornasse a ter uma dureza excepcional. E assim, essa dureza fez com que ele tivesse transparência, brilho e luminosidade. E nós estamos nos transformando nesse diamante maravilhoso. Cada dia que nós consertamos algo dentro de nós,
Cada dia que nós encontramos alguma dificuldade dentro de nós e nós conseguimos resolver, nos tornamos pessoas melhores, melhores sucedidas, mais felizes, mais eficientes. Que Deus, nosso Pai, nosso Criador, e Jesus, o nosso Senhor, esse grande Espírito que zela por nós, esteja contigo mais esse final de semana e até a próxima semana. Com a vontade de Deus estaremos aqui trazendo mais uma mensagem. Fiquem com Deus.